Boa noite. Bom, hoje é realmente um dia muito especial para nós aqui da nossa casa, porque dia 8, como vocês podem ver aqui, dia 8 de julho de 1927, portanto, há 98 anos, Chico Xavier fez a primeira psicografia dele. Vocês imaginam, quem conhece a obra do Chico, quem conhece a fundo, né? O Chico Xavier. Então, essa representação aqui é um quadro que vai fazer parte de uma exposição que nós vamos inaugurar aqui. E aqui tem quadro dele quando jovem, nessa idade. Na realidade aqui é 1932, mas nós vamos apresentar daqui a pouco um vídeo para vocês de 35, referente a 1935. Portanto, esse quadro foi feito baseado no primeiro livro que ele escreveu, Parnaso de Além Túmulo, em 1932, ele faz o prefácio, se apresentando para o público, e que a Federação Espírita Brasileira publicou seu primeiro livro. Então, a fotografia é esse quadro, esse óleo sobre tela, do artista plástico Napoleão Figueiredo, foi tirado dessa fotografia que ele mandou na época. Hoje nós temos então a palestra do nosso professor, amigo nosso, já é a segunda vez que ele está vindo aqui, do Fernando Lemos. Queria agradecer, viu, Fernando, você, a Jô, mas antes nós vamos falar um pouco em a vinda do nosso Orlando. Dia 20, dia 19 a palestra, dia 20 a psicografia. Orlando Noronha é um médium que nós confiamos 100%, como eu já disse aqui na semana passada, porque nós o acompanhamos já há 10 anos e foi muito difícil da gente aceitar qualquer médium. E ele é, para nós, ele é realmente um médium dedicado há mais de 40 anos para a nossa doutrina. E nós temos aqui, em comemoração ao nossa efeméride, 8 de julho de 1927, esse quadro aqui, Emmanuel aparece para a dona Carmen Perácio, que foi a médium instrutora dele na mediunidade. A mãe dele apareceu. Vou até descrever um pouco para vocês. Essa irmã do Chico, ela estava com um problema obsessivo violento. Ninguém curava ela, e o Chico ficou sabendo que, morava em Pedro Leopoldo, que essa senhora, Dona Carmen Perácio, era uma médium curadora, mas na realidade era o esposo dela que era curador. A Dona Carmen recebe o pai do Chico, que é esse aqui, o senhor João Cândido, aqui é o esposo dela, é o Juquita Curador. Ele era conhecido naquela região de Minas Gerais, ali perto de Curvelo, com o Juquita Curador. Então o Chico leva o pai e a irmã para ela ser curada. E numa sessão mediúnica, Dona Carmen mostra para ele o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Emmanuel aparece para ela em 1927, então bem antes do Chico. Então essa é a descrição desse quadro, que é um óleo sobre tela de 1,5 m por 90.
é essa. Aí ele aparece para Dona Carmen: irmã, peça para o Chico pegar papel e lápis. Era a mãe dele, e a mãe dela, a filha dela, Dona Maria João de Deus, que faz a primeira psicografia para o Chico, para a família. Não. Nisso, ela passa um remédio para a filha e a filha fica curada. Então foi aí. E ela faz um pedido especial para a Dona Carmen e para o seu João Cândido, para eles fundarem um centro, Maria João de Deus, a mãe, para que eles, Dona Carmen e o João, e o Juquita Curador, fossem para Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo dista 110 quilômetros de Curvelo, a Fazenda Maquiné, chama-se Fazenda Maquiné. E ela dá uma ordem, Dona Maria João de Deus dá uma ordem: vocês vão para Pedro Leopoldo, acompanhem minha filha, meu filho, meu marido, e vão fundar um centro espírita. Então eles fundam o Centro Espírita Luiz Gonzaga, no dia 5 de maio de 1927. Então é essa cena, e aqui nós colocamos os personagens. Vamos agora. Em 1934 falece o Humberto de Campos. Humberto de Campos era o maior cronista da época dos jornais brasileiros e ele era acadêmico da Academia Brasileira de Letras. Ele leu o Parnaso de Além Túmulo, o parnasiano, e um acadêmico chamado Coelho Neto deu presente para ele, e ele comenta, gostando do livro, Humberto de Campos. Isso em 32. Em 34 ele desencarna, e o Emmanuel convida ele para ele continuar escrevendo. Mas como? Aí o mundo espiritual se abre para ele e ele dita o primeiro livro para o Chico. Crônicas de Além Túmulo. Eu estou relendo, inclusive estou entendendo melhor ainda, né? Então, com esse livro, Parnaso, mais o Crônica de Além Túmulo, que ele faz uma... A gente percebe que ele tem acesso ao mundo espiritual dos acontecimentos que aconteceram na Terra antes, em forma de crônica. Então, o que ele faz? Ele é convidado pelo Emmanuel para continuar escrevendo. Ele escreve primeiro esse Crônicas de Além Túmulo, em 1935, que é o primeiro livro dele através de Chico Xavier. E isso causou um problema sério na imprensa carioca, né? O jornal O Globo, que por sinal hoje está fazendo 100 anos, eu tive que ligar uma coisa a outra. Está fazendo 100 anos, e 35 mandou um jornalista lá chamado Clementino Alencar para testar realmente se era verdade o Chico Xavier. E recentemente, eles, em comemoração aos 100 anos, já saiu um livro sobre isso, né? Sobre a reportagem que o jornalista fez em 1935. Mas recentemente, um grande biógrafo do Chico, e ligado à Rede Globo, fez uma live sobre essa reportagem. E essa reportagem que vocês, eles deram o nome de A Primeira Grande Reportagem. Uma pauta mexeu com a redação do Globo em 1935. Era a história de um jovem humilde, sem estudo, que dizia falar com os mortos na pequena Pedro Leopoldo, a 40 quilômetros de Belo Horizonte.
O rapaz, veja só, dizia que psicografava textos do renomado jornalista e escritor Humberto de Campos, que morrera um ano antes. Foi um repórter de O Globo, aliás, Clementino de Alencar, que foi até Pedro Leopoldo para investigar aquele matuto. Ele chamava, no início da reportagem, é uma série, ele chamava de um matuto bizonho. Esta série de Clementino de Alencar foi a primeira grande reportagem sobre o médium Chico Xavier, feita apenas 3 anos após o mineiro publicar o seu primeiro livro psicografado, Parnaso de Além Túmulo. É justamente esta série publicada pelo Globo que integra a versão atualizada e ampliada do best-seller As Vidas de Chico Xavier, obra que já vendeu mais de 1,5 milhão de exemplares e serviu de base para o longa Chico Xavier, de 2010, com direção de Daniel Filho e grande elenco. Então isso que eu sempre sofria por não estar na biografia, isso que eu descobri depois, isso eu consegui colocar. Esse é um dos elementos novos. Clementino tem um texto muito bom, excelente texto. Toda a série de reportagens do Globo, que bateu recordes, assim, foi um sucesso, vivia na capa do jornal, ela se estendeu até porque o público queria mais, tinha um clima de diário, testemunhal, e é muito viva a reportagem, ela é muito moderna, até hoje, muito interessante. A primeira reportagem do enviado do Globo foi publicada em 30 de abril. Nos dias seguintes, descreve a simplicidade, que se tornaria uma marca do médium. Não traz chapéu nem gravata, e todo o seu traje é um atestado de pobreza. Com um sorriso leve que mostra agora, seu rosto tem até um ar de ingenuidade. Lá longe, na cidade grande, diriam dele, um bobo. Seu embaraço se acentua quando lhe pomos o olhar no casaco surrado, na camisa aberta, nas calças de brim remendadas, nos sapatos cambalhos. Então ele queria entender o que aquele menino, filho de pais analfabetos, por que ele estava escrevendo textos assinados por Humberto de Campos, outro jornalista muito consagrado na época e que tinha morrido. Então era quase assim, vem cá, quem é você para estar escrevendo textos atribuídos a Humberto de Campos? O biógrafo acredita que Clementino deixou o Rio de Janeiro, então capital federal, convicto sobre as possibilidades de fraudes. Então ele chega em Pedro Leopoldo absolutamente descrente, desconfiado, vai para passar alguns dias, fica 1 mês submetendo o Chico a todo tipo de prova que você possa imaginar. Perguntas absolutamente elaboradas, feitas de surpresa, perguntas feitas por médicos, por juristas. E lá ia um menino de 20 e poucos anos, matuto, bizonho, escrevendo as respostas em velocidade, atribuindo a vários espíritos. Os testes incluíam perguntas para derrubar o jovem sem estudo. Clementino elaborou até perguntas em inglês e abordou temas jurídicos delicados. Na edição de 17 de maio, Clementino relata ter pedido a um médico uma pergunta para testar o mineiro. O diabetes é moléstia microbiana? Em caso contrário, esclarecer as causas possíveis da moléstia, questionou. A longa resposta de Chico surpreendeu. O diabetes ainda não se encontra bem definido pela ciência, que o tem considerado como derivação do enfraquecimento orgânico. Em seguida, o médium apresentou alguns argumentos complexos sobre a doença e sua cura. Ao longo de 1 mês, Clementino de Alencar passou a retratar Chico de forma mais positiva. Então ele chega
ele se referia ao Emmanuel, o guia espiritual, né, sempre com ironia e entre aspas, o guia espiritual. Aí ele sai de lá falando assim, nosso amigo espiritual Emmanuel, sem aspas nem nada e com maiúsculas. Então, na verdade, é muito bacana essa reportagem, porque ela mostra um Chico jovem sendo posto à prova e mostra um processo de transformação grande desse repórter. Esses são os livros escritos por Humberto de Campos através de Chico Xavier. Houve um processo contra o Chico e a Federação Espírita Brasileira. Um advogado instruiu a família que estava passando necessidade para reivindicar direitos autorais. Entraram na justiça, pedindo que a justiça convocasse o espírito de Humberto de Campos para ele afirmar se a obra do Chico psicografada era realmente dele. Se fosse dele, a família queria receber direitos autorais. Se não fosse dele, e a Federação Espírita Brasileira deixasse de publicar os livros e o Chico deixasse de receber o Humberto de Campos. Só que não tinha jurisprudência na época para a justiça decidir esse caso. Então deram por encerrado e nem o Chico foi processado e também a FEB não. A partir desse momento, esse processo em 1944, que era um escândalo na imprensa, principalmente no Globo, então ele começou a se identificar como irmão X, não usando mais o nome de Humberto de Campos. Por quê? Porque quando ele escrevia, fazia seus livros, ele assinava como XX. Ele é um pseudônimo que ele usava. Então aqui, e tem uma coisa que é fantástica, que a gente percebe, a partir desse livro, Lázaro Redivivo, o próprio nome já diz, ele passou a usar o nome de irmão X e também torna-se espírita. Espírito espírita, é o primeiro espírito espírita que a gente conhece. Então essa é. E aí são 15 livros, a maioria pela Federação Espírita Brasileira. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Senhor de nossas vidas. Pai amado, nós estamos aqui porque aprendemos muito sobre o Teu Filho amado, Jesus, e Ele nos ensinou a valorizarmos a vida e aqueles que enviaste à Terra, como o nosso Chico Xavier, que hoje começou a sua missão na Mãe Gaia, para deixar para nós, no dia 8 de julho de 1927, dando início a um apostolado como poucos seres humanos na Terra, através da literatura, através do amor, principalmente da humildade, porque nós encontramos no Teu Evangelho, Senhor, que o amor, a humildade e a caridade
são as melhores maneiras de que a gente alcance a evolução espiritual e prepare as nossas vidas para esta encarnação e para as futuras. Senhor, nós somos os teus discípulos, pois estamos na tua casa. E esses discípulos que junto conosco estão aqui, queremos agradecer pelo envio do nosso Chico Xavier, do nosso Allan Kardec, que nos educa do teu evangelho de amor. Assim, Jesus, nós, mais uma vez, Senhor, aqui estamos para louvar-te e agradecer. E assim seja. Nosso irmão Fernando Lemos é o professor, é a segunda vez que ele está aqui e vai falar sobre um assunto fascinante, que é a questão do batismo. Quantos de nós não fomos batizados? Mas o espírito não se batiza. A partir do momento que você estuda o espiritismo, e ele deve tocar muito nesse assunto, a gente só presta atenção a questão do batismo a partir do momento que você estuda. Então ele fez uma pesquisa, é um pesquisador nato, e vai nos mostrar essa questão tão delicada que às vezes a gente concorda por causa dos familiares. Eu lembro que quando nós tivemos filhos, eu e a Sônia, ela está ali, a minha sogra, que era católica, mas não praticante, ia na missa, mas não era assim, né? A minha mãe de criação, quando ficaram sabendo que os meus filhos não foram batizados, eles queriam raptar as crianças para levar para o padre, para batizar. Então são essas dificuldades. E a gente aprende, ele vai tocar nesse assunto hoje, muito sobre a questão do batismo. Fernando, boa palestra. Eu sempre aprendo com você, Fernando. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelas palavras. Boa noite a todos. Então, como o Oceano gentilmente colocou nessas palavras, eu sou apenas digamos, autodidata na questão do estudo das Escrituras, tanto espiritismo científico como análise de algumas traduções. E eu vou demonstrar para vocês que, biblicamente, não existe nenhuma menção de Jesus a respeito do batismo, o que denota uma contradição do que o que nós observamos em algumas igrejas, tanto católicas como protestantes, da obrigatoriedade do batismo. Algumas com uma criança com poucos dias de vida, outras a partir dos 12 anos de idade, batismos de aspersão, de imersão e etc. Mas, conforme nós vamos demonstrar, não existe respaldo bíblico para isso. E nós vamos também entender o contexto da onde que surgiu a ideia de quando João Batista fez o processo a Jesus. Então, primeiramente, vamos comentar algumas passagens. Em primeiro lugar, no Antigo Testamento não se fala em batismo. Vai aparecer somente no Novo Testamento. Em Mateus, por exemplo, no capítulo 3. Naqueles dias apareceu João o Batista, quer dizer, João Batista, Batista não é sobrenome, é João o Batista, aquele que batiza. Então era um adjetivo que nós geralmente confundimos como se fosse um sobrenome. Da mesma forma que Jesus não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo, o Messias, o enviado, né? Pregando no deserto da Judéia, e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Isso é o que nós temos como passagem. Marcos, cujo evangelho
os demais derivam dele. Mateus e Lucas, segundo a maioria dos estudiosos, deriva de Marcos, com exceção do Evangelho de João, que ele é diferente, ele é mais espiritual. Tem muita simbologia também. E Marcos diz o seguinte, que apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então coloquei em amarelo esse destaque para nós analisarmos. E saiu a ter com ele toda a terra da Judéia, todos os moradores de Jerusalém, e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então era para arrependimento. Então, o processo de batismo pela água faria com que, a partir daquele momento, a pessoa tivesse uma espécie de limpeza. Certo? Muito bem. Em Lucas, no capítulo 3, dizendo que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então, vocês observem que tem semelhanças. Confessando para a remissão de pecados. São o que nós chamamos de evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas, muitas passagens colocadas paralelamente, têm muita semelhança. Alguns mais detalhados, outros mais simplificados. Muito bem. Então, parece que, biblicamente, está de acordo ter o batismo. Agora eu vou fazer uma pergunta. Qual a razão de somente Marcos e Lucas afirmarem que João pregava o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, enquanto Mateus nada fala sobre isso? E João Evangelista, que nem mesmo cita essa ocorrência. Em João Evangelista, o apóstolo bem-amado, que acompanhou Jesus até a sua morte, teoricamente, ele seria a pessoa mais indicada para dizer esse tipo de passagem se realmente tivesse acontecido. E ele nada cita. E agora? Então começamos a ter um certo problema. Mas vamos lá. Aí em Mateus, no capítulo 3, diz assim: eu, na verdade, que é João Batista dizendo, batizo com água, na base do arrependimento. Mas vem alguém após mim, que é mais poderoso do que eu, que vos batizará no Espírito Santo e fogo. Então ele diz que vem alguém após ele, cujo batismo é superior. Então quer dizer, o batismo em água, que era simbólico, digamos assim, perde a eficácia, digamos, quando a partir do aparecimento de Jesus, que ele está citando, que batizará no Espírito Santo em fogo. Que fogo é esse? É um fogo espiritual, é um fogo purificador, da mudança interior, da chama que nós trazemos internamente, aquela pequena chama que Deus nos colocou, que ela vai crescendo conforme a nossa evolução. Então é nesse sentido, por isso que o Evangelho, quando fala de João Evangelista, ele é mais, quando tem algumas passagens, ele é mais espiritualizado. Tá? E Marcos diz assim: eu vos batizei em água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Espírito Santo daria uma outra palestra a respeito dessa expressão que, segundo Carlos Torres Pastorino, quando traduziu todo o Novo Testamento do grego para a língua portuguesa, enquanto ele era seminarista em Roma, aquele autor do livro Minutos de Sabedoria, na expressão Espírito Santo não existe artigo definido. Então é um Espírito Santo. Se fosse o Espírito Santo, seria uma pessoa, uma personificação, como José, João, Joaquim. Agora, quando eu digo um Espírito Santo, é indefinido, pode ser qualquer pessoa, qualquer espírito evoluído. Então eu considero que na expressão Espírito Santo, podemos considerar como uma pleiade, um conjunto de muitos espíritos evoluídos que estiveram junto ao Mestre na divulgação do seu Evangelho, mas não como uma terceira pessoa
da Santíssima Trindade, que, aliás, não tem parâmetro, não tem base na Bíblia, até porque Moisés trouxe o Deus único. Então, no Antigo Testamento não se fala em Trindade, é uma invenção posterior, por volta do século IV depois de Cristo, enxertado pela Igreja Católica. Então nós temos que considerar isso. Lucas: respondeu João a todos dizendo: vos batizo em água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Então, muito parecido com Mateus, né? O Evangelho sinótico. Então, está reiterando que o batismo de Jesus é superior a João, que fazia com água. Mateus 28. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A história da Trindade. Agora a coisa vai complicar mais um pouco, mas vamos lá. Marcos, no capítulo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos é considerado o primeiro evangelho. Ele não fala em batismo de Pai, Filho e Espírito Santo, mas Mateus fala. Quer dizer, Mateus fez uma cópia de Marcos e ainda assim acrescentou algo que Marcos não disse a princípio. Soa estranho. Aí esses passos são acréscimos aos textos originais, segundo os especialistas e exegetas bíblicos, aqueles que fazem um estudo interpretativo das Escrituras com um fundo moral, muitas vezes. É importante ressaltar a falta de lógica no passo de Marcos, que para ser coerente teria que estar escrito assim: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer e não for batizado será condenado. Isso seria o correto. Então tem uma incoerência com Marcos. Ora, quem escreveu é Evangelho segundo Marcos, mas poderia ser qualquer pessoa dizendo: o Marcos disse o seguinte, João disse o seguinte, Lucas disse o seguinte, mas não que fosse ele mesmo que estivesse escrito. Houve muitas mudanças, então nós não sabemos a verdade absoluta. Aí em João, capítulo 4, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Olha, então agora João está falando de batismo, que até aquele momento não dizia. Mas olha o que está entre parênteses, está na Bíblia. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Então Jesus está afirmando, João, aquele que acompanhou Jesus mais próximo, ele próprio disse, ainda que Jesus mesmo não batizava. Mas claro, impossível. Então ele dizia que seria só os seus discípulos que faziam isso. Por que do parênteses para deixar a dúvida sobre o batismo? Aí lá em 1 Coríntios, capítulo 1, Paulo disse: porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não em sabedoria de palavras, para não se tornar vã a cruz de Cristo. Então Paulo dizendo que veio para pregar o Evangelho e não para batizar. Qual que é mais importante? Aí eu fiz um comparativo. Mateus capítulo 28, versículos 18, 19 e 20. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Essa comparação é para demonstrar aquela discrepância. Mateus 28 fala: todo o poder me foi dado no céu e sobre a terra. Jesus aproximando-se deles. Em Marcos, nihil, uma expressão latina que significa nada, não tem comentário. 19. Ide, portanto, fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá no equivalente a Marcos, o que está escrito? Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura.
Cadê o batismo? Marcos não tem. Quem está falando a verdade? E o Marcos é considerado o primeiro evangelho. Ele é antes de Mateus. Então, será que houve um acréscimo indevido em Mateus? Vamos ver na sequência. Marcos 16:16. Aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. Só que Mateus não tem nada equivalente. E Mateus 28:20, ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei a vocês. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Marcos não tem nada equivalente a esta passagem. Tá? Então são as duas partes principais para demonstrarmos que há uma discrepância aqui. Olha o que os tradutores da Bíblia de Jerusalém, numa rota de rodapé, vão falar sobre Mateus 28:19. A Bíblia de Jerusalém, apesar de ela ter esse nome, é uma Bíblia católica. Ela contém os 73 livros. Porque Bíblia é um conjunto de livros. A católica tem 73, a protestante tem 66. Por que essa diferença? Tem 7 livros a mais na Bíblia católica, que são livros que, após a Reforma Protestante, eles não foram considerados canônicos ou inspirados. Livro de Tobias, de Macabeus, Judite, Eclesiástico, são 7 no total. E aí a gente já pensa assim, se a Bíblia é a palavra de Deus, ela tinha que ser coerente do começo ao fim. E por que duas denominações religiosas adotam Bíblias com quantidade de livros diferentes? Qual delas está a verdade? Por que essa diferença? Por exemplo, na católica tem o livro 1º e 2º Macabeus. E Judas Macabeus, existe uma passagem em que ele está em determinado local, vê um monte de soldados mortos em combate e ele para e reza pela alma deles. Isso está lá em Macabeus. Bíblia católica. Protestante não faz orações para mortos, porque já está determinado que lá em Hebreus, no capítulo 9, diz assim: a todo homem é dado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Então já está determinado se ele vai para o céu ou para o inferno. Então não adiantaria rezar para os mortos. Por isso que a Bíblia protestante não tem Macabeus e nem os outros 7 livros. Então essa é a diferença. E a Igreja Católica tem a missa dos mortos, daí que surgiu, de missa de 7º dia, de 30º dia. Uma vez no jornal da Folha, no ano de 95, eu vi uma missa lá de 100 anos de morte. Falei, deixa quieto, né? 100 anos, né? Uma missa de centenário da morte. Não vou lembrar o nome da pessoa, né? Mas surge daí essa ideia, sacramento, digamos, que foi colocado, da oração aos mortos. Porque pela Igreja Católica tem inferno, paraíso, aí tem um purgatório. O purgatório seria um estado intermediário que depois de um tempo essa pessoa seria decidida se ela iria para o céu ou para o inferno. Então, mas também é uma criação da igreja, né? Porque biblicamente não tem nesse sentido. Então foram todos acréscimos posteriores para adaptações, né? Então a Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia assim que tem uma das melhores traduções e ela tem um rodapé muito bom. Ela detalha algumas coisas que ficam muitas vezes difíceis de entender. Ela explica. Então o que ela cita? Que fica claro no início do cristianismo que se batizava apenas no nome de Jesus. O que nos coloca diante de duas situações embaraçosas. Jesus não teria dito para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como é dito em Mateus, ou que os cristãos primitivos não deram a menor importância para essa recomendação na possibilidade dela ser verdadeira. Olha, uma própria Bíblia católica afirmando
que no início se batizava só em nome de Jesus. Então essa história de Pai, Filho e Espírito Santo é um acréscimo naqueles concílios que foram tratados para colocar determinadas situações, muitas vezes dogmáticas. Na hipótese de Jesus não ter dito para que se batizasse em nome da Trindade, fica forte porque não encontramos isso em Marcos, Lucas e João. Lá não se fala em Pai, Filho e Espírito Santo. E o passo de Mateus, aonde aparece a Trindade, não existe em manuscritos antes do ano 325, quando ocorreu o Concílio de Nicéia. Então, os manuscritos mais antigos de Mateus, e se nós pensarmos que quanto mais antigo, mais próximo do que realmente aconteceu, não tem nada dizendo de batizar em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a Trindade ela foi incluída na Escritura no ano 325, no Concílio de Nicéia. Então, ela não consta originalmente, foi um acréscimo. Agora, por que essa questão da Trindade? Os povos eram politeístas antes da inserção do Deus único por Moisés. A Trindade é um conceito pagão que existe em várias civilizações. Existe a Trindade egípcia, Osíris, Ísis e Horus. Existe a Trindade hindu, Brahma, Vishnu, Vishna. Existe a Trindade babilônica, a Trindade assíria, a Trindade romana, Júpiter, que é o deus dos deuses. E aquelas pessoas que estavam acostumadas ao politeísmo, quando você insere uma ideia nova, que muda radicalmente os conceitos, é difícil de você se adaptar de uma hora para outra. Então, o que a igreja faz? Ela traz um conceito pagão de Trindade, cria, mudando algumas expressões. Ele coloca Pai, Filho e Espírito Santo, porque as trindades eram Pai, Mãe e Filho. Pai, Mãe e Filho. Aqui tem Pai, Filho e Espírito Santo. Cadê a mãe? Não tem. Né? A mulher era considerado inferior, então não poderia ser colocado. Então ele cria o Pai, o Filho, como se Jesus fosse a reencarnação do próprio Deus, e o Espírito Santo, que muitos não explicam, no final das contas. Mas temos um problema. O próprio Jesus disse: meu Pai me enviou. Pai, entrego o meu Espírito. Eu e meu Pai trabalhamos até hoje. Jesus separa claramente que ele é Filho de Deus e não o Deus encarnado. Então foi uma invenção e ainda não ficou bem feito. Tem esse problema. Então fica muito claro que a Trindade é uma inserção posterior do catolicismo, tá? Para que aquele povo fosse aos poucos se adaptando à ideia de um Deus único, tem 3 pessoas consubstanciadas, né? Nesse sentido. David Flusser, um historiador da Universidade de Jerusalém, que ele diz: de acordo com os manuscritos de Mateus que foram preservados, o Jesus ressuscitado ordenou aos seus discípulos batizar as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fórmula trinitária é notável, mas já foi mostrado que a ordem para batizar e a fórmula da Trindade faltam em todas as citações das passagens de Mateus nos escritos de Eusébio antes do Concílio de Nicéia, aquilo que nós falamos anteriormente, que antes do Concílio de Nicéia, os manuscritos de Mateus não se citava a Trindade. Então ele está afirmando o que eu disse aqui, né? Então um registro histórico. O texto de Eusébio, antes de Nicéia, olha o que estava escrito: ide e tornai todas as nações discípulas em meu nome, ensinando-as a observar tudo que vos ordenei. Muito mais claro, muito mais a característica de Jesus, que veio para trazer a boa nova, e não para trazer fórmulas ou rituais. Jamais ele fez isso. E o próprio registro antigo demonstra esse fato.
César Vermet, um dos maiores especialistas em história do cristianismo, o que ele diz? Nos programas missionários anteriores não houve questão quanto ao batismo, e muito menos a batizar nações inteiras. Além disso, o batismo administrado em nome da Trindade não tem precedente só nos evangelhos, mas em qualquer lugar de todo o Novo Testamento. Então, deixou bem claro que não tem questão de batismo em nome da Trindade. Isso foi invenção posterior. Agora, uma consideração sobre o Espírito Santo. Eu comentei aqui, que eu até adiantei um pouco naquela questão da tradução que Carlos Torres Pastorino fez. Ela não aparece em nenhum texto do Antigo Testamento, em primeiro lugar. A gente só vê no Novo. Se ela fosse realmente tão importante, tão factual, por que ela não é citada? Porque existe essa completa omissão no Antigo Testamento. Porque não vemos os profetas citando, como era de se esperar se existisse de fato. Porque é Deus único. Moisés trouxe o Deus único, o monoteísmo. A primeira religião monoteísta foi o judaísmo. Então não teria sentido os profetas falarem em Pai, Filho e Espírito Santo. Sabedoria do Evangelho, uma obra fantástica, é uma edição há muito tempo esgotada. Vocês conseguem obtê-las em PDF, colocando na internet. Sabedoria do Evangelho, são 8 volumes. Você consegue baixá-las gratuitamente. Mas se for para adquirir por sebos virtuais, é muito raro e um preço muitas vezes exorbitante. Então, ele fez um estudo profundo sobre a expressão pneumarragion, que em grego significa Espírito Santo. Pneuma, espírito. Daí vem a palavra pneumático. Pneu, respiração. Né? Inspirar, expirar. Expirar, morrer. O espírito saiu. Inspirar. Por isso que a expressão vento, espírito, pneuma tem paralelismos no significado. Né? Pneumologista, né? Então, pneumarragion, Espírito Santo, que a Bíblia do Novo Testamento nós só conhecemos as cópias em grego. Tá? Leon Denis, em Cristianismo e Espiritismo, diz o seguinte: depois da proclamação da divindade de Cristo, no século IV, depois da introdução no sistema eclesiástico do dogma da Trindade no século VII, muitas passagens do Novo Testamento foram modificadas, a fim de que exprimisse as novas doutrinas, aquilo que nós já comentamos. Leblois, pastor de Estrasburgo, da Biblioteca Nacional, em Santa Genoveva, na do Mosteiro de Saint-Gall, manuscritos em que o dogma da Trindade está acrescentado à margem. Como você fizesse um livro, e aí depois da impressão você anota e coloca um complemento. Então foi colocado à margem, não está no manuscrito original. Então é uma inserção posterior. E a Bíblia ela está repleta de adulterações, exclusões, inserções indevidas. Existem centenas de milhares, segundo alguns estudiosos, como o Bart Ehrman, que é um grande pesquisador norte-americano, que tem muitos livros publicados e vários deles traduzidos para o Brasil, como Evangelhos Perdidos, O que Jesus disse e o que Jesus não disse, o Evangelho de Maria Madalena e muitos outros, em que ele vai desmistificando muitas ideias que nós tínhamos como verdade, né? Mais tarde foi intercalado no texto onde ainda se encontra, né? Um próprio pastor protestante da época dizendo que o dogma da Trindade está acrescentado à margem, né? Então, uma pessoa que tem um pouco mais de esclarecimento. E aqui um exemplo de uma comprovação de uma adulteração, é esta passagem de Hebreus, que está em grego, totalmente legível, fácil, né, de traduzir. Era um problema muito sério, porque as letras todas em maiúscula,
uma grudada na outra, não tinha vírgula, não tinha ponto, não tinha parágrafo, nada. Então, imagina para traduzir a complexidade. Então, é uma cópia do texto de Hebreus, em grego koiné, que era o grego utilizado na época. E aqui, no meio, tem uma nota de um dos escribas, que ele diz o seguinte: tolo e patife, deixa a leitura antiga, não altere. Era um copista, ele fez a cópia do manuscrito, aí ele inseriu algo que no anterior não existia, o outro que foi fazer a cópia da cópia viu e falou: deixa a leitura antiga, não altere. Quer dizer, chamando a atenção da adulteração do anterior, inserindo, às vezes, dogmas ou colocações que não estavam na escritura original. Então, imagine se isso só aconteceu nessa página de Hebreus, imagine em todo o Antigo e Novo Testamento, nos 73 livros, quantas coisas foram, infelizmente, alteradas. Então, nós chegamos aqui à conclusão, nessa breve exposição, que o batismo não tem precedente. Jesus disse: ide, tornai discípulos todas as nações, ensinando tudo aquilo que vos ordenei. Ele não batizou. E a questão do batismo, para nós finalizarmos, em termos de ritual, no livro O Batismo, de Carban Schutel, ele faz uma colocação muito interessante, que o ritual do batismo, uma das origens era de uma celebração que os soldados romanos faziam em homenagem à deusa Cotito. Era a deusa da torpeza, a deusa da prostituição. Então os soldados, após as batalhas, iam fazer os seus rituais, onde eles eram mergulhados em águas perfumadas por uns sacerdotes que eram chamados de báptas. Bápta em grego significa o imersor, aquele que imerge na água. Então eles eram mergulhados em águas perfumadas para poderem se purificar e participar dos rituais em homenagem a essa deusa. Então era um ritual estritamente pagão. Então daí que veio a palavra João o Batista, João o Bapta, que é o imersor, aquele que mergulhava as pessoas no Rio Jordão, porque ele, baseando-se provavelmente nesse ritual, ele fez uma adaptação e criou o batismo em água, que a água era o elemento simbológico da purificação. Mas para aquele povo que necessitava de um ritual que tivesse algo palpável, então tinha que ter esse elemento material que era a água. Mas ele mesmo disse que após a vinda dele viria alguém muito maior que vos batizaria com fogo, que é o fogo purificador, o fogo da mudança que nós vamos obter a partir do arrependimento e, consequentemente, da reparação das faltas. Não basta apenas nos arrepender, mas a partir daquele momento ter uma vida correta. Então é nesse sentido o batismo do fogo, conforme João coloca em sua passagem. Então, mais uma vez, nós verificamos que esse ritual, por exemplo, do batismo, ele é oriundo de um ritual pagão. Da mesma forma que a Trindade foi retirada de religiões pagãs. Muitas outras, se a gente falar do dízimo, por exemplo, o dízimo não é o nosso assunto aqui, mas apenas para efeito de informação, ele é a palavra ma'eser do hebraico, que significa 10ª parte, aí o latim criou a palavra dízimo, que seria oferecer 10% dos seus rendimentos à igreja e etc. Ele não tem fundamento em valor, porque quando houve a distribuição das 12 tribos de Israel, a única tribo que não obteve terras para seu sustento foram os levitas.
E os levitas, para se sustentarem, eles trabalhavam na manutenção do templo de Jerusalém. E as outras 11 tribos, a cada ano, oferecia a 10ª parte da sua produção agrícola para que os levitas pudessem se manter. Então era em produto agrícola, nunca foi em espécie, em dinheiro. E aí fizeram uma adaptação e muitos cobram por aí 10% do seu salário para manter a obra, né, infelizmente. E o dízimo desapareceu no ano 70 depois de Cristo, porque com a destruição do segundo templo de Jerusalém, pelas tropas do general Tito, o templo acabou, não tinha mais quem fazer manutenção, então não existe dízimo desde o ano 70 depois de Cristo, tá? No conceito correto que está biblicamente falando, tá? Então, apenas para nós buscarmos as informações, analisarmos criteriosamente dentro de um aspecto racional, a fé raciocinada, como Kardec nos sempre colocou. Era isso que nós tínhamos. Agradeço a paciência de vocês, espero ter contribuído de alguma forma. Obrigado. Queridos irmãos, depois desse banquete de conhecimentos que nós tivemos na noite de hoje, vamos todos nós para um momento de vibrações e radiações. Convido a todos que cerrem seus olhos nesse instante, entrando em sintonia com a espiritualidade amiga desta casa, para vibrarmos. Lembrando que vibrar é doar o melhor de nós em benefício do nosso próximo. Com esse sentimento maior em nossos corações, vamos plasmar nesse instante na nossa tela mental uma rosa branca, repleta de boas energias, energias salutares de paz, amor, e vamos doar para o nosso planeta Terra, para todos os povos em conflitos, doando também consciência e altruísmo para os líderes mundiais. Que essa fagulha de luz, somada a tantas outras, de tantas correntes do bem, que nesse instante se somam, possam exercer resultados para um mundo melhor. Nesse instante, as mesmas energias trazemos para o nosso país, para todos os nossos governantes, pessoas que possam influenciar outras consciências, que eles tenham esse sentimento de bom ânimo, esperança e principalmente da boa influência para o coletivo. Que possamos crescer com o país, crescer na caridade e no amor. Levando a nossa rosa fluídica, repleta de amor, nós doamos para os hospitais, para todos os leitos de dor, para os irmãos convalescentes de todo tipo de doença, para aqueles que estão convalescentes de seus lares, que possam receber em forma de amor tudo que seja necessário para a sua evolução. Nesse instante, vibremos também por aqueles irmãos que hoje não receberam o pão, o agasalho, o alimento necessário para a sua vida física. Que eles possam receber em formas de amor, de luz, nesse instante, a esperança de um dia melhor, de um trabalho digno, de uma melhoria consistente em suas vidas. Da mesma forma, vibramos por todas as mãos abnegadas que façam chegar o agasalho, o alimento, o consolo, o enxugar das lágrimas. Que todos esses irmãos que hoje representam Jesus na linha de frente da pobreza e da miséria possam receber nossas energias nesse instante. Da mesma forma, vamos vibrar por todos os nomes colocados na urna de vibrações, que eles recebam todas as energias. Da mesma forma, vibremos por toda esta casa,
por todos os nossos trabalhadores aqui presentes e que não estiveram presentes hoje, todos os nossos assistidos que estão presentes e que hoje não puderam comparecer, que todos possam receber essas energias nesse dia. Nesse instante, Senhor, vamos levar essa rosa bendita para cada um dos nossos lares, fazendo um envoltório de luz na nossa casa, tirando tudo que é negativo, miasmas negativos, tudo que possa não melhorar e crescer como luz na nossa casa. Nesse instante, desse envoltório de luz, temos o ambiente necessário para nosso crescimento, irradiando para nossos vizinhos e para todos os nossos familiares e pessoas que convivem conosco. Nesse momento, levamos essas energias para nossas águas ali que serão frutificadas essa noite. Que cada copinho com água possa carregar o remédio necessário para cada um de nós, de acordo com a nossa necessidade. Que depois do nosso tratamento possamos levar essas energias em nossos corações. Nesse instante, Senhor, entregamos essa rosa bendita em suas mãos, nas mãos dos seus obreiros da luz, que possam levar ao demais seja necessário que hoje não conseguimos endereçar. Querido Mestre, amado Jesus, obrigado por mais uma reunião de consciência espiritual, de conhecimentos para a nossa vida. Que possamos ser instrumentos do seu amor e da sua paz, hoje e sempre. Sempre, graças a Deus.